E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje estou gravando esse vídeo de madrugada. Madrugada não, acabou agora o jogo de basquete aqui da NBA, porque esse vídeo a gente vai falar ainda sobre o Majestoso, que ainda está na cabeça. A gente fez o QG tricolor agora há pouco e o assunto foi só Majestoso. O pessoal comentou muita coisa legal que eu queria dividir com vocês. Mas antes, eu queria começar a dizer o seguinte. Eu sinto, às vezes eu vejo os comentários de vocês aqui, nas minhas redes sociais, as pessoas que acompanham o meu trabalho, e eu tenho orgulho, velho. Eu tenho orgulho de algumas opiniões aqui. Eu tenho orgulho de ver o perfil de algumas pessoas que me seguem aqui. Porque não é concordar comigo, não é? Tem muita gente, você viu, comentando comentários ontem, tem gente que não concorda comigo. Eu não sou dono da verdade, eu só tenho uma opinião, assim como você tem a sua, como todo mundo tem a sua. Mas eu vejo a postura, porque eu vou falar pra vocês, eu tenho muito orgulho, eu gosto muito, eu admiro muito o torcedor de futebol que ama a instituição. Pode ser o São Paulo, no nosso caso aqui, mas o palmeirense, o corintiano, o flamenguista. Eu tenho uma profunda admiração pelo cara, pela pessoa que tem a instituição, tem um sentimento pela instituição. Jogador que tem também, porque tem jogador que tem sentimento por instituições. Então eu tenho muito orgulho de ver aqui nos comentários as pessoas preocupadas, não comigo, com a minha opinião, não preocupada com o que o Luciano fez empurrar o jogador lá do Corinthians, não preocupado com quantos gols o Nestor vai fazer na temporada. Como tem muita gente, que é a grande maioria dos torcedores, em geral, não só do São Paulo, mas tenho muito orgulho por ser torcedor do São Paulo e dividir isso com vocês, que pensam na instituição. Então, eu tenho orgulho de gente que questiona, que cobra, que tem o sentimento, porque uma coisa é você ter o sentimento, né? Outra coisa é você ser um bobo alegre, que bate palma pra tudo, que não tem senso crítico nenhum, que tem que tudo elogiar, tem que ter tudo achar lindo. Uma coisa é diferente da outra. Eu não me considero um cara fanático pelo São Paulo, eu não me considero, sabe por quê? Porque o fanático não tá contente com tudo. O fanático não reclama, o fanático é um bobo alegre, é um bobão que tá batendo palma pra tudo. A casa tá caindo, um monte de problema, ele tá batendo palma lá pro ídolo dele. Isso pode ser no futebol, pode ser na política, que a gente tá vendo tanto exemplo aí. O cara cego, fecha o olho, e esse é o fanático. Eu não me considero fanático e nem considero vocês fanáticos, porque a gente pensa na instituição. O caso do Majestoso do último domingo foi exatamente isso, As pessoas que opinaram no canal, a grande maioria, pensa na instituição, conhece a instituição, conhece a história da instituição, e eu quero falar muito sobre isso com você hoje, no vídeo de hoje, ainda repercutindo o clássico, que é um assunto legal, um assunto sempre envolvente e interessante pra gente discutir. Antes, eu falei que acabou agora o jogo da NBA, né? Adivinha quem eu apostei? Adivinha quem foi meu palpite depois da última vitória no penúltimo jogo agora? Lógico, né, que eu apostei no time que perdeu, e o Boston ganhou do Dallas. Eu falei, não, o Dallas ganhou o último jogo, foi bem, agora vai equilibrar a série, mas também com aquela responsabilidade que eu sempre gosto de dar meus palpites, mas foi pouquinho, então perdi pouco. Mas foi, eu falei, eu preciso falar pro pessoal isso, que mais uma vez eu furada, mas se você quiser se divertir, se você quiser com apostas esportivas, você sabe que na KTO você encontra lá a diversão, se você fizer com responsabilidade, se você tem, né, sempre com bom senso, então eu acho muito legal para você que curte. A KTO oferece para você e toda essa diversão tá no primeiro comentário fixado aqui, você clica e já faz o seu cadastro. Eu tô procurando o placar aqui, quanto foi. Os Mavericks, o Dallas perdeu por... Cadê, cara? Não tem o placar aqui. 106-88, foi um vareio. Então, faça a sua fezinha, se divirta com a aposta esportiva. Eu sempre falo para você com responsabilidade, né? Para se divertir mesmo. E a KTO te oferece essa oportunidade, tá? Vamos lá, ó. Vocês me lembraram ontem que muito importante que vocês lembraram, porque quando o São Paulo fez o gol, a torcida do Corinthians arremessou garrafa, faltaram jogar só um pinico no campo em cima dos jogadores do São Paulo. E eu ia cobrar a punição pro Corinthians, né, por causa disso, que não é a primeira vez que acontece isso, né, mas o juiz não colocou nem na súmula ele colocou. E aí, o que vai acontecer? No próximo jogo vão atirar, até acertar a cabeça de alguém, até cegar um jogador, até machucar um jogador de verdade, porque não tem punição, gente, não tem punição. Teve punição para os cantos homofóbicos, né? Ontem teve canto homofóbico? Não teve, porque teve punição. Não adianta. Algumas pessoas só aprendem com punição. Eu não estou falando só da torcida do Corinthians, não, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians.
Se fez errado, tem que ser punido. E o juiz não colocou nem na súmula, velho. Jogaram garrafa. E se um objeto daquele pega no olho? No próprio jogador do Corinthians. Porque tava todo mundo envolvido na confusão ali, né? Se o cara joga uma garrafa, pega no olho de alguém, no jogador do Corinthians. Aí iam punir. Então não aconteceu nada, não acontece nada. Não vai ser punido porque o juiz não colocou nem na súmula. Então, não adianta. Se não tiver punição, não adianta. Mas tem gente que vai falar, não, é isso mesmo, né? Clássico é isso aí, tem que jogar coisa mesmo. Do mesmo jeito que falaram do Luciano. Teve gente que tá contente, que diz que o Luciano humilhou o goleiro do Corinthians. Eu falei que ia ter. E aí tem algumas pessoas que confundem, porque quando eu cobro postura de jogador, não é ir lá bater no adversário, não é ter postura. E ontem, a gente até discutiu isso no QG Tricolor, faltou inteligência para os jogadores do São Paulo, faltou malandragem para os jogadores do São Paulo. Quando o jogador do Corinthians empurra o Caleri, não era para o Luciano ter saído de lá de trás e ter empurrado o goleiro. Era para todo o time do São Paulo ter ido pressionar o juiz. Agressão, expulso. O banco de reservas, o Zubeldia apontar o VAR para pressionar o juiz para expulsar o jogador do Corinthians. Porque isso é ser inteligente, isso não é ser macho, isso não é ser mais homem que ninguém, isso não tem nada a ver com postura, não tem nada a ver com postura. Eu elogiei o Luciano aqui no jogo passado, que o jogador do Corinthians foi expulso, porque ele cavou a expulsão do cara lá que deu uma porrada no rosto dele. Isso é ser inteligente. Ele não abaixou a cabeça, ele não deixou de ser menos homem porque o cara acertou uma cotovelada nele. Isso é ser inteligente. Só que algumas pessoas confundem. É a mesma coisa que quando o Casares foi dar piti lá depois do jogo contra o Palmeiras. Que as pessoas confundem, porque eu falo que eu quero que ele brigue, mas não queria que ele tivesse dado piti. Eu quero que ele brigue com inteligência. Que as pessoas defendam o São Paulo com inteligência. E ontem a gente não viu isso. No dia do Clássico a gente não viu isso. O Luciano saiu de lá de trás e foi dar um empurrão E teve jornalista que falou que o corintiano, o jornalista, o Juca Kfouri, falou que o goleiro só não foi expulso porque o Luciano fez a mesma coisa. O juiz deu cartão amarelo para os dois. Mas teve gente que achou bacana o negócio, respondeu, humilhou nas redes sociais. Humilhou nas redes sociais e o São Paulo não ganhou o jogo, porque o cara entregou a bola lá. Uma coisa é você não deixar que te desrespeite, uma coisa é você ter atitude de homem dentro de campo, não abaixar a cabeça, isso é uma coisa. Só que isso tem que ser feito com inteligência. Mas algumas pessoas não entendem. Eu tenho limitação também para explicar, porque eu expliquei o máximo que eu pude e achei que estava sendo claro. Mas para algumas pessoas não foi claro, eles entenderam errado. Falo que eu reclamo quando o cara faz isso, mas também quando não faz eu reclamo. As pessoas não entenderam, algumas pessoas não entenderam. A grande maioria entendeu, mas para essas pessoas que não entenderam, eu nem considero culpa de vocês. Eu não tenho capacidade de me explicar melhor. Se você não entendeu, peço desculpa, porque eu não tenho capacidade de me explicar melhor. E aí a gente também falou no QG sobre essa polêmica do dias a mais para descansar, né? E alguns amigos comentaram no vídeo de ontem, Marlon, mas tá disputando 3 competições, tá? Tá disputando 3 competições, mas tá jogando um jogo aqui, quando foi o último jogo da Copa do Brasil, gente? Quando foi o último jogo da Libertadores? O São Paulo teve 11 dias de descanso, teve 3 dias de folga o meu dia para os jogadores. Vai falar que foi cansaço. E eu nem falei no vídeo, né? Mas já conversei aqui com vocês. O Abel Ferreira reclamou num clássico contra o São Paulo que o São Paulo teve 2 dias a mais. Isso é normal, acontece. É impossível você fazer, mesmo que seja clássico, é impossível você fazer essa escala aí para ter o mesmo dia de descanso. E para mim cheirou a desculpa mesmo, porque não foi por esse motivo que o São Paulo não ganhou. E se é clássico, que o Zubeldia valorizou tanto o clássico, por que não foi para cima, foi trucidar o Corinthians no cara clássico? Não foi. Inclusive a postura do próprio Zubeldia foi diferente, né? E aí, e teve gente que falou também, que aliás, eu esqueci de falar isso no vídeo de ontem, muita gente contestou eu ter falado que foi um bom resultado. Eu lembro que eu falei ontem, né? 1-1, clássico fora de casa é um bom resultado. Pelas circunstâncias que foi, né? Expulsão, jogador a mais, o jeito que o São Paulo começou o jogo, gols 3 minutos, foi um péssimo resultado, lógico. Isso todo mundo concordou. Mas algumas pessoas também, eu vi nas redes sociais, dizendo que a torcida do São Paulo estava reclamando muito, que tinha muita pressão de torcida. Pressão de torcida, gente. A Neoquímica Arena ficou em silêncio ontem, depois que o jogador do Corinthians foi expulso. Em silêncio. Porque a torcida do Corinthians estava apreensiva, com medo de tomar o 3º gol. Então tem que pressão de torcida, velho. Os caras jogam desde os 3 anos de idade com pressão de torcida. Vai falar que... Eu vi na rede social um cara falando que contra o Internacional em Criciúma foi uma pressão enorme da torcida. Até isso serve como desculpa, gente, para algumas pessoas, para não ganhar o clássico, serve como a pressão da torcida. Então,
não joga mais lá, né? Vai, entrega o resultado, vai jogar na Neoquímica Arena, vai ter pressão de torcida, vai jogar no Allianz Parque, vai ter pressão de torcida, vai jogar na Arena do Grêmio, vai ter pressão de torcida, vai jogar no Morumbi, vai ter pressão de torcida. Então, usar pressão de torcida como desculpa para passar pano E outras pessoas falaram também que o São Paulo jogou bem. E eu concordo, o São Paulo não fez uma partida ruim. Contra o Cruzeiro foi pior. Contra o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. Se o jogador do Cruzeiro não tivesse sido expulso, não sei o que teria acontecido. O São Paulo não jogou mal. O que eu falo pra vocês é que faltou a vontade. Faltou a vontade. E aí, o que eu queria conversar com vocês, o meu parceiro, o Caio do Resenha, né, que faz aquela coluna no Globoesporte.com, meu parceiro, eu não tinha visto o vídeo dele, eu só fui ver ontem. E ele fala, tá até no título do vídeo, que é claro que você vai entender a expressão como eu entendi. Ele falou que pro São Paulo faltou ódio. Eu não gosto muito dessa palavra, é uma palavra muito pesada, mas ele fala no comentário dele, no bom sentido. Claro, você vai entender o ódio que eu tô falando e eu acho que ele foi perfeito no comentário dele. O ódio que eu falo, o ódio é o seguinte, eu tô falando por mim, lógico, eu não falo por ninguém, eu falo por mim. Se eu sou jogador do São Paulo e vejo aquela faixa que os torcedores do Corinthians colocaram, eterno 6-1, eterno não sei o quê, time do povo não sei o quê, pra mim, aquilo ia me morder muito, velho. Ia me morder muito. Eu ia fazer de tudo pra trucidar o Corinthians lá dentro. Ia fazer de tudo pra trucidar. Essa sensação que eu teria, você pode chamar de ódio. Você pode chamar de ódio. A vontade, o ódio que eu tinha de ver aquilo e querer jogar, e querer golear, e querer trucidar. Se fosse possível fazer 12-1, eu gostaria de fazer. Esse ódio que o Caio fala, que é um bom sentido, entre aspas, vou colocar até entre aspas, é que faltou. Eu acho que foi o termo perfeito. E também faltou malandragem. Faltou a malandragem na hora do empurrão do goleiro do Corinthians no Caleri, na hora que faz o segundo gol e o primeiro tempo já acabou, gente. Não era pra ter jogo, não era pra tomar o gol de empate naquele finalzinho de primeiro tempo. Acabou, era pra virar com vantagem. Pelo amor de Deus, virar com vantagem era 80% da vitória garantida. Conseguiu tomar um gol no vacilo lá do valentão do Luciano, do quinta série. Então, o Caio foi perfeito pra mim na análise dele. Falta ódio. Se o São Paulo não tiver esse ódio, não vai ganhar. Não vai ganhar lá. E muito menos golear. E muito menos devolver o 6-1. E muito menos trucidar. Não vai, cara. Não vai. Então eu acho que faltou. Isso eu acho que incomodou. Porque a gente viu a possibilidade de ganhar. A gente viu que dava pra ganhar mais do que contra o Inter. Contra o Inter também dava. Mas a gente viu que dava pra ganhar. E viu que dava pra ganhar bem. Dava pra ganhar bem. Dava para sair de lá muito mais fortalecido, muito mais robusto para o próprio Campeonato Brasileiro, para a própria Libertadores e Copa do Brasil. Mas a gente não viu isso. Então, meus amigos queridos, a gente volta à noite para falar do pré-jogo, né? Que amanhã já tem São Paulo e Cuiabá. A gente vai com as informações todas. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo. E eu também tive uma ideia aqui, mas amanhã eu falo melhor sobre isso, no vídeo da noite eu falo sobre isso. Eu queria fazer lá no Barolo Jogos comentando comentários todo dia. Todo dia pegar os comentários de vocês aqui sobre vários assuntos e fazer comentando comentários lá. Um videozinho curto, 10, 15 minutos. Pego lá 10 comentários. O que vocês acham? Vocês participariam lá desses comentários? Para falar de tudo, para falar sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Porque aí é do futebol, do modo geral, né? De uma maneira geral. Então você pode falar do jogo, dos jogos do São Paulo, dos jogos dos adversários, da rodada, da Eurocopa, da Copa América. Vamos fazer? Se vocês quiserem, a gente faz lá, não custa nada. Eu faço aqui, separo o comentário de vocês, porque eu leio mesmo, eu vejo os comentários. Então é só copiar e deixar fazer uma ordemzinha bacana e a gente faz lá no Barolo Jogos, até para dar uma movimentada no canal também, porque tem só live, né? Dá uma movimentada lá, mas isso fica a critério de vocês, eu vou falando mais tarde. E para encerrar, tem um novo plano de membros que eu e o pessoal do QG fizemos, que você, entrando nesse grupo de membros, nesse novo plano, você tem acesso ao grupo de WhatsApp que a gente participa, todos nós lá, tá bom? Então tá aí, seja membro, você confere os planos, tá bom, gente? Fiquem com Deus, obrigado pela sua companhia, pela sua parceria, tenho muito orgulho mesmo, de ter você aqui comigo todos os dias, me aturando e a gente conversando pelo sentimento que a gente tem pelo nosso time do coração. Você pode ser São Paulino ou de outros clubes também. Eu tenho certeza que você está aqui porque você gosta de futebol e você ama a instituição. Fiquem com Deus. Forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau.